número 3 e verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui essa mensagem era destinada à igreja de Filadélfia, e a exemplo da carta escrita à igreja de Esmínia, essa não era uma carta de censura, mas era sim de fato uma carta de louvor, de aprovação, né? Nós vemos ali estas palavras, mas eu quero hoje usar esta passagem, eu quero falar daquilo que o Senhor nessa manhã queimou muito ao meu coração. Essa passagem fala de algo que para nós é muito precioso, algo muito importante, algo muito especial. E eu quero falar acerca, porque aqui nessa porção, nessa passagem, nesse texto, nós vemos ali a expressão em que o Senhor está falando acerca de uma porta. E há algo de Deus que queima no nosso coração hoje. Eu quero dizer isso para você. Eu prego sobre esse tema nessa noite. A porta está aberta. A porta está aberta. Há uma porta aberta para nós da parte de Deus. Há uma porta aberta para nós da parte do céu. E quando nós falamos, de porta, porta ela fala de passagem, porta fala de acesso. É uma porta que nos dá acesso. É através de uma porta que nós acessamos um cômodo, um novo cômodo. É através de uma porta que nós adentramos a um novo espaço. E no reino espiritual nós podemos considerar isso como acessarmos um novo nível. Não sei se você pega, mas eu vou declarar. Existe um novo nível da parte de Deus para você viver. É através de uma porta, que nós acessamos lugares novos de uma casa, mas no reino também nós acessamos um novo estágio. No reino nós acessamos algo novo, uma nova dimensão em Deus. E eu creio que nesses 100 dias de consagração, onde você vai estar abrindo mão de uma delícia, de uma realidade, você vai provar de uma nova dimensão em Deus. Você vai provar na tua vida de intimidade, de relacionamento, de revelação, de conhecimento bíblico, de uma nova dimensão com Deus. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, eu creio. Então eu quero falar um pouquinho acerca disso, E o texto está nos dizendo ali, no verso 7, ele deixa tão claro. E ele diz que aquele que escreve, aquele que tem a chave de Davi, é aquele que abre. E o que ele abre, ninguém fecha. Aqui você já perdeu uma oportunidade de celebrar a Jesus. Ele é aquele que tem a chave de Davi, e aquilo que ele abre, ninguém mais fecha. Aquilo que ele abre, ninguém é capaz de fechar. Primeiro eu entendo isso, é ele quem abre, é ele quem faz, porque aquilo que ele faz, ninguém mais pode fazer, só ele pode, só Jesus pode. É lindo isso, porque nós entendemos que aquilo que ele faz, que só ele pode fazer, ninguém pode desfazer.
Só Ele pode abrir. E quando Ele faz, ninguém é capaz de desfazer aquilo que Ele já fez. Ele é aquele que faz o que mais ninguém pode fazer. A palavra de Deus nos diz isso. Operando Deus, quem impedirá? Deus fala através do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir, ninguém pode desfazer o que Deus já fez, ninguém pode fechar aquilo que Jesus já abriu, ninguém pode fazer aquilo que só Ele faz. Isso é tão lindo que nós precisamos discernir isso. Nós precisamos discernir quem está operando. Coisas acontecem, portas se abrem, situações surgem, oportunidades aparecem. Eu quero declarar que nesses dias vão surgir oportunidades na tua vida, portas vão aparecer, situações vão surgir, mas mais do que isso, eu quero declarar que você vai ter discernimento para saber quem está abrindo porta, quem está colocando oportunidade, quem está criando situação. Porque é isso que nós precisamos, saber discernir quem está operando, saber discernir quem trouxe isso às minhas mãos, quem me deu essa oportunidade, quem criou essa situação, quem abriu essa porta. Deixa eu dizer, hoje o que não nos falta são portas abertas, mas o que nós precisamos é ter discernimento para saber qual delas foi Jesus quem abriu. Hoje não faltam portas abertas, hoje não faltam oportunidades, mas o que nós mais precisamos entender e compreender e discernir é quais delas foi Jesus quem abriu, quais delas são vontade de Deus para nós. Porque quem tem discernimento que é Jesus quem está operando, e pega isso, irmão, e quando pegar, celebra, porque é Jesus aquele que abre, é Jesus aquele que faz, é Jesus aquele que quando abre, ninguém tem poder para fechar. Então quando nós nos ocupamos em ter discernimento, que é Jesus que está operando, a gente não perde tempo se preocupando se vai acontecer. Quando nós temos discernimento que é Jesus, a gente não perde tempo se preocupando, será que vai acontecer? Será que vai de fato se realizar? Não, eu sei quem está operando, eu sei quem está realizando, eu sei quem está por trás, então eu não me preocupo, porque deixa eu te dizer, o ditado diz que tarda, mas não falha. Isso é no natural, porque o meu e o seu Jesus nem tarda e nem falha, Ele chega na hora certa, Ele realiza no momento certo, porque Ele é preciso, Ele é pontual, Ele é feliz, Ele é fiel. Alguém pode celebrar a Jesus aqui nessa noite? Esse Jesus que é fiel, esse Jesus que não falha, esse Jesus que não tarda. E quando eu sei que é Ele quem está operando, eu não perco meu tempo nem minhas forças me preocupando se vai ou não acontecer. É Ele que está fazendo, e se é Ele que está fazendo, na hora certa vai acontecer, na hora certa vai se realizar. Alguém crê nisso? Alguém acredita nisso de todo o seu coração? O que Ele abre, ninguém fecha. O que Jesus abre, não há ninguém que tenha poder para fechar. Mas preste atenção, que o texto também diz que aquilo que Ele fecha, não há ninguém que possa abrir. É muito bom saber que Ele abre o que ninguém mais pode abrir. Está entendendo isso? Você consegue compreender? Aquilo que para nós parece impossível, para Jesus é perfeitamente possível. Nem tudo é possível para os homens, mas não existe impossíveis para Deus. Tudo é possível àquele que crê.
E quando nós compreendemos isso, nós nos alegramos. Jesus é aquele que pode fazer o que mais ninguém faz. Jesus é aquele que pode realizar. Quem sabe hoje tem gente aqui necessitando de um milagre na sua vida. Quem sabe gente hoje aqui que precisa de um acesso que homem não abre, autoridade terrena não abre, um pastor não abre, um amigo não abre, mas Jesus é poderoso. Jesus é inigualável e Ele sim pode. Mas observa que o texto também diz que Ele é aquele que quando fecha, ninguém mais tem poder para abrir. E isso é importante, porque quando nós entendemos isso, de igual forma nós não perdemos mais tempo e nem forças tentando abrir aquilo que Jesus fechou. Como é desgastante a gente ficar tentando fazer algo acontecer, a gente ficar tentando ter um acesso em um lugar fechado, em uma porta fechada. Isso machuca e isso nos cansa, isso nos desanima. E quando eu começo a entender isso, que Jesus é aquele que abre o que ninguém pode abrir, mas Ele também é aquele que quando fecha, não há quem possa abrir. Ele é aquele que quando abre, ninguém pode fechar. Mas Ele é aquele que quando fecha, não há quem possa abrir. Então a gente não perde mais tempo e nem força tentando abrir aquilo que Ele fechou. Faz sentido isso, igreja? Quando nós entendemos que, às vezes tem coisas que você está dizendo, Jesus tirou, não, Ele fechou para te proteger. Na verdade Ele nunca abriu. Era a gente que estava tentando entrar não por um acesso, a gente estava tentando entrar por uma brecha, e Jesus não abre brecha, Jesus abre porta. Não, eu preciso repetir isso, e você precisa entender. Às vezes a gente está querendo acessar algo grande através de brechas, mas Jesus não usa brechas. O acesso no reino de Deus, aleluia, quem usa brechas são as trevas. As trevas sim procuram brechas, mas o reino se acessa através de portas. Por isso talvez tem lugares que Deus fechou para você, situações que Deus fechou para você, e você está dizendo, não estou entendendo, porque talvez você estava querendo acessar por um lugar, por um modo que Ele nunca abriu para você, que nunca foi porta de fato de Jesus para a sua vida. Então quando nós entendemos isso, que existem portas que Ele fecha, e o que Ele fecha não tem como abrir, agora eu não perco mais minhas forças e meu tempo tentando acessar aquilo que Ele fechou. Sabe o que eu faço? Agora eu uso o meu tempo e minhas forças para desfrutar da porta que já está aberta, para acessar aquilo que Ele já liberou, aquilo que Ele já colocou diante de nós, para desfrutarmos. Sabe, isso é tão importante para a gente entender, porque as portas que Jesus abre são infinitamente melhores do que aquelas que nós queremos que se abram. Existem portas que Jesus não permite que se abra. Não é porque Ele não quer que desfrutemos, não, Ele não quer que nos machuquemos, Ele não quer que a gente morra. Não sei se você está entendendo. Talvez tenha um emprego que você quer porque quer que Ele abra a porta, e Ele está dizendo não, porque talvez se você entrar eu te perco. Não, porque talvez se você entrar tua esposa te perde. Talvez você está num relacionamento que você está dizendo, Senhor, abre a porta para esse relacionamento, ou você está querendo acessar, e Ele está dizendo, não foi isso que eu preparei para você. Não foi essa porta que eu abri. Então quando nós entendemos, quem aqui acredita que os acessos que Jesus tem são maiores e melhores do que aquilo que a gente pode querer? Quem aqui acredita que os caminhos dele são maiores e melhores? Quem aqui acredita que os planos que ele tem são melhores, planos de nos dar esperança e nos dar um futuro e nos dar o fim que desejamos? Eu acredito que aquilo que Jesus tem é melhor, é maior. Então nós precisamos pensar um pouco, como nós enxergamos uma porta, como nós reconhecemos uma porta aberta. Pensa nisso por um pouco, analisa um pouco, como nós vemos que de fato a porta está aberta. E aí sabe o que eu imagino? Como que você reconhece que uma porta está aberta?
muitos de nós reconhecemos uma porta aberta somente quando ela está escancarada. Para você, porta aberta é só quando ela está escancarada, não é assim? Para muitos de nós é assim. Se a porta estiver encostada, você fala, ela está fechada. Porque para muitos de nós, porta aberta só faz sentido se estiver escancarada. Não é assim que a gente pensa? Muitas vezes a gente acaba pensando assim, mas você vai entender comigo até o fim da mensagem que não é bem assim. Então o que Jesus tem é maior, o que Jesus tem é melhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? E no verso 8 ele diz assim então, conheço as tuas obras. Já pensou Jesus dizendo, já pensou não, ele está dizendo hoje aqui através da sua palavra, conheço as suas obras. Lagoinha Araucária, conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Que maravilhoso isso, porque aquilo que os outros não conhecem, aquilo que os outros não sabem, aquilo que os outros não veem, aquilo que os outros fazem de conta que não veem, Jesus conhece, Jesus sabe, Jesus vê. Aleluia, como é maravilhoso isso, como isso traz uma alegria ao nosso coração, entende? As suas obras, os seus movimentos, as suas ações, aquilo que você faz, não importa se os outros não veem, não importa se os outros não sabem, não importa se os outros não reconhecem, não importa se os outros não conhecem, Jesus está dizendo hoje, eu conheço as tuas obras, eu conheço. É claro que para alguns isso pode ser motivo de alegria e para outros pode ser de medo. Mas Jesus está dizendo, olha, para essa igreja eu conheço as suas obras, suas ações, os seus movimentos, aquilo que vocês fazem. E aí ele diz então, depois de dizer que conhece o que eles fazem, ele diz, e eu coloquei diante de você. Eu coloquei, o Senhor dizendo, olha, eis que coloquei. Em que tempo está essa sentença? Passado, coloquei, já foi colocado, já aconteceu. Não, já foi colocado, já aconteceu, já está disponível, já está diante de você, já é uma realidade, já existe. Aleluia! Uma porta diante, uma porta aberta diante da igreja de Jesus. Cadê a igreja de Jesus? Dá um glória a Deus. Eis que coloquei diante de você, porque conheço as tuas obras, uma porta, um acesso. Aleluia! Que coisa maravilhosa, para quê? Para que você desfrute. Sabe, uma porta, ela pode nos levar a um lugar de intimidade, quarto. A porta nos leva a um lugar de descanso. A porta nos leva a um lugar de alimento e fortalecimento. Cada porta leva para um determinado lugar que vai gerar algo na nossa vida. Quando entramos no nosso quarto, temos ali um lugar de intimidade. Quando entramos no nosso quarto, temos ali um lugar de descanso. Quando acessamos a porta da cozinha, vamos nos alimentar e nos fortalecer. Mas isso é no natural, mas eu creio que no espiritual também Deus tem essas áreas para nós. Áreas em que nós vamos receber descanso, áreas em que nós vamos crescer na intimidade com Ele, área em que nós seremos fortalecidos, áreas em que nós seremos alimentados. E eu preciso repetir a sentença: eis que já coloquei uma porta diante de você. Você pode glorificar: eis que já coloquei uma porta diante de você. Não, pastor, mas você está esquecendo uma parte importante. É verdade, eu não esqueci, cito agora. E ele diz: eis que coloquei uma porta aberta diante de você. Uma porta aberta diante de você. Quantos podem se alegrar pela porta aberta que Jesus já colocou diante da tua vida, pela porta aberta que Ele já colocou diante da tua família, da tua casa, diante do teu ministério? Aleluia! Ele já colocou uma porta aberta diante da igreja. Mas a pergunta é: como você enxerga uma porta aberta? Para muitos de nós, uma porta aberta é aquela que está escancarada, é aquela que está totalmente aberta.
A gente talvez só consegue dizer que a porta está aberta se a gente vê que ela está aberta. Não é assim? Se alguém te perguntar, essa porta está aberta, e ela estiver encostada, você vai dizer, não sei. Por quê? Porque eu estou respondendo a partir daquilo que eu vejo. Não é assim? Mas vida cristã, a gente não vive a partir do que vê. Porque fé não tem a ver com o que vemos. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Os meus olhos veem uma porta fechada, mas eu espero que ela esteja aberta. Eu creio que ela está aberta. Então tem a ver com isso. Para nós, muitos de nós, uma porta aberta é aquela que está escancarada. Não é isso? Hoje pela manhã, enquanto nós estávamos na Lagoinha Curitiba, e no momento do louvor, Deus ministrou algo tão forte ao meu coração, e Ele falava ali, estou dando a vocês nesses dias, acesso a lugares que vocês nunca sonharam. Estou dando acesso a lugares que vocês nunca sonharam. Gente, isso é Bíblia. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Aleluia! Olho não viu, ouvido não ouviu, não desceu ao coração o que Deus preparou. E ele dizia, estou dando acesso a vocês nesses dias, a lugares que vocês nem sequer sonharam. Meu Deus, eu não sei você, mas eu sou sonhador. Eu sonho, porque o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. E eu sonho, e eu fiquei pensando, meu Deus, se com os meus sonhos, que o Senhor está dizendo que vai fazer, eu nem sonhei. E aí eu me lembrei, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou. E ele me disse, olha, vocês vão acessar lugares que vocês nem sonharam. Mas sabe por quê? Tudo isso porque vocês nunca forçaram uma entrada. Tudo isso porque vocês nunca quiseram tentar abrir o que estava fechado. Vocês respeitaram limites. Olha como é lindo. Não, vamos acessar, vamos. A única porta que a gente não pode respeitar é a porta do inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa porta a gente mete o pé, vai resgatar, vai trazer, amém, aleluia, vamos saquear. Mas a gente precisa aprender a respeitar limites. E Deus estava falando, eu vou levar vocês a lugares, a acessos que vocês nunca provaram, porque vocês nunca tentaram forçar entradas. Vocês nunca tentaram forçar, passar por onde não deveriam passar. E aí sabe o que ele me fez entender? Que porta aberta, e se você entender, glorifica, crente, no nome de Jesus. Por favor, reage, bora para cima. E sabe o que ele me fez entender? Que porta aberta não é a que está escancarada. Porta aberta é a que está destravada. Porta aberta não é aquela que você está vendo que ela está aberta. Porta aberta é aquela que alguém já destravou. Não, se você não pegou, eu vou dizer. Jesus já destravou acessos na sua vida. Jesus já abriu portas que nós não poderíamos abrir. Pastor, mas ela parece que está fechada. Não, ela está encostada, mas ela já está destravada. Já foi destravada na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus. A porta já foi destravada. Então não olhe por aquilo que você vê, se mova por aquilo que você crê. Essa porta já está destravada. Então para alguns, porta aberta é aquela que está escancarada, mas na verdade porta aberta é aquela que está destrancada, que está destravada, liberada para o acesso. Mas está encostada, mas agora eu já sei que está aberta. Agora eu já sei que passou alguém por ali que destravou. Eu já sei que alguém tirou o impedimento. Alguém virou uma... Quem? Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que quando abre ninguém fecha. Aquele que quando fecha ninguém abre. Ele tem a chave e para abrir aquilo que nós não podemos abrir. Só que aí eu te faço uma pergunta. Todos podem
mover uma porta que já está aberta? O que você acha? Sim? Não. Uma criança não tem força e nem estatura. Uma criança não tem força e nem estatura para mover aquilo que já está aberto. A porta já está aberta, mas a criança, por não ter estatura, ela não consegue acessar o mecanismo que move a porta. Não sei se você não pegou ainda. A porta já está aberta, a porta já está destravada, mas talvez por ainda sermos meninos na fé, crianças na fé, não alcançamos a maçaneta, não temos força para mover aquilo que já está aberto. Compreenda isso, pastor. Eu estou parado porque a porta está aberta, está fechada. Não, ela não está, ela está destravada, mas eu não alcanço a maçaneta. Sabe, hoje o Espírito Santo, aqui à tarde, eu vim para cá tirar um tempo, fiquei aqui, e o Espírito Santo me fez lembrar de outra coisa. Crianças não acessam, não movem a porta porque não tem estatura e não tem força. Enquanto não crescer para alcançar a maçaneta, não acessa. Pega isso, a porta já está aberta diante de você. Cresça, 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 cresça e acesse aquilo que Deus tem para você. Mas o que ele me fez lembrar hoje é que existem alguns lugares que estão abertos, destravados, temos estatura para abrir, mas não abrimos. Por quê? Porque respeitamos uma palavra. Já viu grandes lojas de departamento, grandes empresas que você vai lá e tem uma porta escrito assim: acesso restrito a funcionários. Você entra lá, a porta muitas vezes está destrancada. Mas você não entra por quê? Porque existe uma palavra te limitando. Uma palavra que te deixa para o lado de fora. Então crianças não têm força nem estatura para mover o que está aberto. E quem já amadureceu, não tenta acessar aquilo que a palavra te instrui para não entrar. Maturidade de um lado e falta de maturidade do outro. Então o que nós precisamos? Se uma criança não tem força para mover o que está aberto, não adianta. Já viu criança que faz isso? Quer passar por um... Meu Deus, olha a revelação profunda aqui, ó. Uma criança, quando tenta acessar um cômodo que ela não consegue, não tem altura para virar a maçaneta, o que ela faz? Não, algumas só, né? A sua é uma bênção, ela é educada, as nossas são abençoadas e não fazem, mas algumas ficam na porta assim, chutando, chamando atenção. Não é assim? Será que às vezes por imaturidade não é assim que a gente fica diante da porta que Jesus já abriu, chutando? Não, eu vou entrar. Não, não é assim que a gente entra. Não é forçando, não é com birra, não é com manha. Aleluia, vou repetir, você glorifica. Não é forçando, não é com birra, não é com manha. Como é, pastor? É crescendo, é ganhando estatura. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Homem não age como menino. Menino faz o que quer fazer, homem faz o que precisa ser feito. Homens fazem aquilo que precisa ser feito. Não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. É aquilo que eu entendi que é necessário que seja feito. Então crianças não têm força para mover o que já está aberto. Ela também não tem estatura. Sabe, não é força para abrir, está entendendo isso? A força que nós precisamos não é para abrir, porque, como ele disse, ele é aquele que abre, e quando ele abre, ninguém fecha. Então só ele pode. Então não é força para abrir, é força para mover o que ele já abriu. É força para movimentar aquilo que ele já abriu. Então não é força para abrir, mas nós precisamos crescer na estatura para mover o que Jesus já abriu. A salvação da sua família não vai acontecer, eu creio que já aconteceu.
Mas Deus nesses dias vai nos dar estatura para você mover o que Ele já abriu. Uma vida de crescimento, de santidade, de avanço, de prosperidade, aleluia. Uma vida de multiplicação não vai acontecer, já aconteceu. Mas nesses dias nós vamos estar ganhando estatura para mover aquilo que Jesus já abriu. Está entendendo? A porta para salvação para a tua casa já está aberta. A porta para a bênção do teu lar já está aberta. A porta da restauração para o casamento já está aberta. A porta para a libertação dos vícios já está aberta. A porta para o avivamento já está aberta. A porta para o crescimento já está aberta. E nesses dias nós vamos acessar. Quem vai acessar aí? Eu creio, Lagoinha. Já estamos acessando, aleluia. Então o que nós precisamos? Crescer em estatura, para conseguirmos tocar o mecanismo que vai fazer com que aquilo que vai mover o que Jesus já abriu, se movimente diante de nós. É estatura para alcançar a maçaneta e mover o que Jesus já abriu. Mas a minha pergunta é: como nós crescemos? Como nós crescemos, como os crentes crescem. Sabe, se a gente quiser que o corpo cresça, ou a gente come ou a gente vai para a academia, né? Porque ele pode ou engordar ou ficar musculoso. Mas que vai crescer, vai. Não é assim? E agora, os crentes, como os cristãos crescem? É simples. Guardando a palavra de Deus, para não negar a Jesus. E eu vou repetir para você glorificar, como um bom crente que não vai crescer, como um bom crente que já está crescendo. Nós cristãos crescemos guardando a palavra de Deus, para não negar a Jesus. Como diz o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Vou profetizar em nome de Jesus. Aqui está um povo que não se esconde da palavra. Aqui, Lagoinha, Araucária, tem um povo que não se esconde da palavra, mas um povo que esconde a palavra no seu coração, para não pecar contra Deus. Diga: eu não me escondo da palavra, mas eu escondo a palavra no meu coração, para não pecar contra Deus. Você pode celebrar a Ele, você pode aplaudir e glorificar a Jesus. Aleluia. Não tem a ver com quanta força nós temos, mas tem a ver com quanto da palavra de Deus é força para nós. Às vezes a gente está querendo ser forte. Não, Deus não precisa que sejamos fortes. Ele precisa que a palavra de Deus, que a palavra dele seja força para nós. Nunca foi sobre nós sermos fortes, mas foi sempre sobre quanto a palavra dele é força em nós e através de nós. É força. E o quanto estamos dispostos a vivê-la, porque por meio dela jamais negarmos a Jesus. No verso 10 então ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação. Uau! Sabe aquela palavra de ânimo do coach, aquela palavra motivacional, todo mundo guarda, fica aqui, ó. Uau, aquela palavra, eu vou. Mas quantos guardam a palavra de exortação? Você lembra quem te exortou, não é que você não esquece mais, né? Mas e a palavra de exortação? E ele está dizendo: visto que você guardou a minha palavra de exortação. Exortação ao quê? A perseverança. Lagoinha Araucária é uma igreja que vai viver na intensidade. Sábado que vem tem vigília, aleluia. Vamos viver na intensidade, intencionais e intensos para Deus. Mas Deus não deseja apenas que sejamos intensos, Ele deseja que sejamos perseverantes. Tem gente que naquele dia ora 12 horas, come a Bíblia, mas no dia seguinte está quase desviado. Ele quer que sejamos intensos,
mas Ele quer que sejamos perseverantes. Perseverantes, todo dia, toda hora. Não foi acerca de ontem. Ontem foi para ontem, hoje é para hoje, amanhã vai ser para amanhã. E assim basta cada dia o seu mal. Você é intenso, mas você é perseverante. Vou permanecer. E aqui está um povo que vai ser intencional, um povo que vai ser intenso, mas um povo que vai ser perseverante. Os Calebes. O tempo vai passar. Vai parecer que a promessa está demorando, mas você vai dizer: tal era a minha força naquele tempo. É hoje, para acessar aquilo que Deus já me deu. É hoje a minha força como era. Perseverança. Nós vamos perseverar. Aleluia. E por que ele disse: você guardou a minha palavra? Quem está guardando a palavra aí? Quem tem guardado a palavra de Deus? Então pega essa, Lagoinha. E ele diz: eu também o guardarei. Você guardou a minha palavra? Então eu te guardo. Você guardou a palavra de exortação para perseverar? Eu guardarei você da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo. Vai vir, está vindo, vem. E a nossa preocupação não é se vem, se veio ou se virá. A nossa preocupação é se nós somos esses que ele está dizendo: você guardou a minha palavra de exortação, e porque você guardou, sou eu que te guardo quando a provação chegar. Sou eu que te protejo, sou eu que te guardo. Eu sou teu abrigo, aleluia. Da provação que está por vir e pôr à prova todos os que habitam na terra. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, para não negarmos a Jesus, Ele nos guarda no momento em que fomos provados. A gente é provado todo dia, irmão, toda hora. E se não for Jesus para nos guardar, meu Deus, se não for Ele para nos guardar, o que será de nós? O que será de nós? Agora eu me lembrei, lembra quando Jesus está pregando aos discípulos, e Ele começa a falar da ceia, começa a falar da comunhão, acerca de comer do seu corpo, beber do seu sangue. Aquela mensagem é muito forte, e muitos discípulos começam a abandoná-lo, muitos discípulos começam a se afastar, e é nesse momento que ele chega para os seus discípulos e diz assim: gente, vocês também não estão achando que é hora de ir? Esse povo está achando que essa palavra de exortação está forte, está achando que essa palavra está difícil de engolir, está difícil de guardar, não é assim? Então vocês também não querem ir? É nesse momento que os discípulos vão dizer, Pedro vai dizer: Jesus, para quem? Não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós, se só em Ti nós encontramos palavras de vida eterna? Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, para não negarmos a Jesus, Ele nos guarda no momento em que fomos perseguidos e provados. Você crê nisso? Você confia nessa palavra? Você acredita nela? Então guarde essa palavra no teu coração. Guarde. Eu decido guardar, eu decido crer. A porta está aberta, a porta está diante de mim. Jesus já fez, que eu preciso só estatura para virar essa maçaneta. Você está entendendo? Talvez você está no momento da tua vida, um cômodo, que você está dizendo: está difícil de aguentar, está difícil de suportar, eu não estou mais aguentando. Mas Ele está dizendo: a porta de acesso para um cômodo novo está aberta, a porta já foi destrancada, é só você ter estatura para abrir e acessar e mover aquilo que Ele já abriu. Você pode glorificar a Jesus por essa palavra? Aleluia, a porta está aberta. Receba isso hoje no seu coração. Fica de pé, por favor. Eis que conheço as tuas obras, e já coloquei diante de ti uma porta aberta. Aleluia. Essa é a porta que Jesus abriu. Essa é a porta que só Ele pode abrir. Essa é a porta que quando Ele abre, ninguém pode fechar.
Sabe, queridos, mas existe uma porta que somos nós que precisamos abrir. Existe um acesso que somos nós que precisamos dar. Existem portas que só Jesus pode abrir, mais ninguém. A porta mais importante só Ele pode. João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, aleluia. Existe uma porta da parte de Deus diante de nós, aberta, uma porta de salvação, uma porta de vida eterna, uma porta de cura, uma porta de libertação, uma porta de bênção, aleluia, uma porta de vida eterna. Mas existe uma maçaneta, que somos nós que precisamos virar, somos nós quem precisamos mover, porque agora no mesmo capítulo 3 de Apocalipse, no verso 3, quando se refere a uma outra igreja, verso 20, e então ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir,